Manuel, deixa eu lhe falar um negócio, mano. Eu passei muitos anos também gerenciando empresa de transporte, ficava container. E a gente tem um gargalo muito grande ali na colônia. Mas qual foi? Um dia desse caiu, se me falha a memória, 2 containers em semanas separadas. Porque aquele trecho ali, por mais que a gente faça cursos com os motoristas para não dobrar ali, e tem motorista muito teimoso, cara. Muito teimoso. Ali, qual seria a alternativa ali para acabar mais ou menos com aquele furdunço, aquela área perigosa que tem de tombar container? Sidney, ali é um ponto negro de acidente que já existe, né? Nós temos no trabalhador do transporte de cargas, os motoristas, é o pessoal mais qualificado para dirigir veículos dessa tonelagem, dessa natureza. Eles têm uma expertise, eles têm habilidade, eles têm efetivamente, eles são os melhores caras para se dar. E ali é o grande teste da farinha que se tem. Ali existe a ausência do poder público. O poder público tinha que agir. Ali necessita de um projeto novo, de engenharia, de geometria, precisa fiscalização, precisa melhorar o pavimento, precisa melhorar a circulação, aquela rampa que tem lá de subida, efetivamente, e de descida, ali no início da rua Felizmino Soares, com a estrada do Paredão. É um ponto negro de acidente. Efetivamente, aquilo é um grande teste para qualquer profissional, né? A ausência do poder público, e tem mais uma coisa que nos incomoda, sabe, Sidney? É que esse não é um problema novo. Nós temos que resolver esse problema porque o setor de cargas, ali é o principal acesso de entrada e saída dos 2 portos mais importantes para o polo industrial, para o comércio. Antigamente nós tínhamos o porto, né? Aí o porto deu uma parada. Nós estamos hoje, a nossa realidade é ali. Hoje nós estamos sofrendo ali. Ali é que abastece o Estado, abastece o Roraima, abastece todo o interior do Amazonas, abastece o comércio, entra e sai, entra os insumos e saem os produtos acabados do polo industrial, e efetivamente ali só tem um ponto de entrada e de saída. O segundo ponto, nós temos que melhorar aquela interseção, e segundo, nós temos que ter uma outra alternativa de saída do porto, lá pela estrada do Marapatá. Tem que ter um projeto de engenharia arrojado para que se tenha uma solução para o transporte de carga. Os portos não vão sair de lá. Não vão. Ali vai continuar sendo o grande centro de abastecimento da cidade. Nós temos que resolver aquele problema, fazendo a ligação com o Distrito 1, com o Distrito 2, até o Terminal Teca. Enfim, né, o governo do estado investiu naquele anel viário, que é o anel leste da cidade, que vai ser inaugurado até o final do ano que vem. Já foi inaugurado o anel oeste, que é o Rapidão, que já foi inaugurado no ano passado. Ou seja, são obras de infraestrutura, de trânsito que são necessárias. E você coloca muito bem. Ali, nós temos os operadores de logística. Eles sofrem com isso, né? As grandes empresas de logística. Nós temos ali aquela Avenida Rodrigo Otávio, ela já está super lotada de veículos. Todo dia tem congestionamento, pela manhã, pela tarde. Nós temos um ponto estratégico que é a base aérea. Nós temos uma passagem ali para a Feira da Pané. Nós temos ali os 2 portos, os superterminais e o Chibatão. Ou seja, nós precisamos ter um tratamento diferenciado e preferencial para o problema da carga. Manaus é uma cidade industrial. Ela merece ser tratada com todo carinho e de uma maneira especial. Assim como nós defendemos que Manaus deve se tratar de uma maneira diferenciada o transporte coletivo das pessoas. É porque muita gente hoje também... Da mesma maneira que da carga, né? Isso não tenha dúvida. Seja, questão de engenharia, viu, Sidney? É questão de engenharia, gerenciamento, operação de trânsito, solução técnica, fiscalização, cuidado, porque ali é a vida da cidade. Não tem outro jeito, não tem milagre, não tem, sabe, ali não dá para improvisar, tem que ser profissional.
É como eu lhe falei, eu passei muitos anos ali, né? Eu trabalhava com os Magalhães, com o Beto Magalhães, e, e eu passei bons anos ali que eu não dormia. Né? A empresa que eu trabalhava, que eu gerenciei muitos anos, foi a do Beto Magalhães, e que na época era King Albert de transporte. E a gente fazia para mais ou menos uns 12 fábricas na época. E na época não era porta a porta, né? O transportador já fazia direto com as fábricas. E a gente puxava mais ou menos ali 3.500 contêineres mês. Só a nossa empresa. Fora do Zé Magalhães, que mandava no porto na época lá, né? Era muito contêiner naquele porto. E tinha um gargalo muito grande, que era a parte da beira do rio ali, né? Que praticamente deixaram livre hoje, como não tem mais contêiner, o pessoal de feira, essas coisas, mas a gente tinha uma barreira muito grande ali naquele. 19, né? Não, aqui aqui no centro, onde é a Manaus Moderna ali, e aquela área ali era assim, era um terror, meu amigo, era um terror. E a gente só conseguia produzir realmente de noite, porque de noite o trânsito encerrava, a gente marcava as operações das fábricas de retirada de contêiner, colocando contêiner cheio, tirando os vazios das fábricas, e a gente passava praticamente a noite inteira fazendo isso, que era um horário que realmente dava pra gente sanar todos os problemas. Mas hoje com o Passarão ali, né, superterminais, concentrou mais naquela parte de cima, a parte de baixo deu uma folgada, e o gargalo sempre é aquela dobra ali, meu amigo. Isso. Que a gente fazia muito seminário com o motorista para que o motorista não dobrasse ali, porque tem um retorno mais na frente, que era mais seguro, menos complicado, mas, meu amigo, o material humano é muito complicado de se trabalhar, pai. Muito. E ali tem que haver uma solução de engenharia. Por exemplo, aquele retorno, por exemplo, deve ser proibido, sabe? Ali a muito descida perigoso, pela né? Soares para ir no Perigoso demais. Passarão. Deve ser proibido aquilo ali. Que ali é que toma a carreira. Ali é muito declínio ali. Hoje, os veículos que vêm do terminal do Chibatão, eles estão dobrando à esquerda e estão vindo até a Presidente Kennedy para fazer aquela manobra. Tem que ser o inverso. Você tem razão. Você tem razão. Esse é o projeto que tem que ser mudado lá. Tá? Além de uma outra saída pela estrada do Marapatá. Nós temos que ter opção. Por quê? Na hora que acontece um acidente ali, não entra e não sai para os dois terminais. O grande problema é Felizmino Soares com a estrada do Palidão. Ali é o ponto crítico. Ali já morreram pessoas. Ali atrasa toda a operação logística que se tem, tanto de escoamento como entrada de mercadoria nos portos, como abastecimento do polo industrial. E você diz o seguinte também, essa operação noturna, inclusive, sugestões de vários operadores logísticos, né? O grande problema é que os portos alfandegados não podem operacionar 24 horas, porque a Receita não vai poder estar lá despachando a mercadoria 24 horas, por exemplo, durante a noite. Né? Então, isso seria o importante também, porque hoje o volume de cargas é muito grande. Né? Então, nós temos que ter uma solução de engenharia de tráfego, de gerenciamento, de fiscalização. É necessário, sim, fazer blitz educativas para saber como é que as carretas estão, se os contêineres estão devidamente ajustados, estão presos. É porque o pessoal não entende que o container, eles são vários tipos de container, né? Uhum. E o mais alto deles é o High Cube, que é um container mais alto que tem. O dry é mais baixo, tem o open top, que não tem a cobertura em cima, e carrega muito peso. Então, os contêineres de 20 são os contêineres mais pesados, que carregam papel, carregam vidro, né? E são mais perigosos devido ao tamanho deles. Se não for 3 eixos, ainda acompanha mais o 2 eixos, pegar uma carga muito pesada, ele tomba. Ele tomba, porque o trolezinho é muito pequeno. E né? sem falar no pessoal que opera com as cegônias, né? Certo? Com certeza. Outra coisa também, um processo que a prefeitura tem que adotar de conservação do pavimento. Você pode ter certeza que aquele trecho entre Bola da Suframa até a base aérea... Mas aí eu vou lhe dizer uma coisa. Até a base aérea, eu até concordo com você, mas dali para frente é a Suframa que comanda o asfalto. Não. Eu não sei se o Carlos está a par disso.
Que é jogando Se pro eu não outro. quero entrar na discussão, É, queria explicar a melhor. verdade A é discussão essa. seguinte, É. que é necessário haver Sim. pavimentação, é necessário E boa, haver sinalização, é necessário que haver operação de exatamente. trânsito, é necessário. Quem vai fazer, se é polícia rodoviária, se é Cara, o governo, se do estado, se é a é- prefeitura, isso é problema deles. É verdade. Eles se são gregos que Isso. se entendam. Não é? O mais importante é que ali é a nossa galinha dos ovos de ouro. Ali nós temos que tratar de uma maneira profissional, dedicada, nós temos que dar apoio aos operadores logísticos, que são os verdadeiros heróis, que empregam todo mundo. E olha só, Sidney, tem um segmento da sociedade que são os motoristas autônomos. Esse, que muitas vezes não estão ligados a nenhuma empresa de logística, que estão aí, É verdade. ao léu. Eles precisam desse apoio, melhores condições de trafegabilidade, mais segurança, mais condições de tráfego. É por isso que, efetivamente, nós precisamos que a ação do poder público para que eles tenham mais segurança viária. Eu acho que isso é Mas tem que ter uma fiscalização. Fiscalização. Se não tiver uma fiscalização, nós que andamos Perfeito. ali, Sim. você vê que as carretas, alguns, o que eles fazem? Eles andam ali, passam no sinal vermelho, ultrapassam pela contramão. Por isso que acontece muito acidente naquela área ali. Se não há uma fiscalização, como é que vai ter o motorista, o trabalhador, ele vai ter uma educação. De que tem um engarrafamento, ele foi uma coisa, como o pai já falou, não é para se discutir, mas assim a gente é onde está o erro e poder amenizar. Mas aquilo ali, quando à tarde, para quem vem. Trabalhar no transporte público. Exatamente. Nós temos que priorizar essa operação que se tem no transporte público, porque à medida em que a gente melhora o transporte público, nós vamos melhorar para a maioria da população. Quando nós fazemos obras para o automóvel, nós estamos fazendo obras para uma pessoa. Quando nós trabalhamos para o ônibus, nós estamos trabalhando para 1.000 pessoas por dia. É essa que é a grande questão, né? A questão da prioridade. Então, nós defendemos prioridade ao transporte público e para o transporte de cargas. Porque é isso que move a economia. A população. Olha só, Sidney, o polo industrial de Manaus, que tem para mais de 130 mil trabalhadores informalmente empregados, ele hoje tem 2.000 ônibus trabalhando no seu transporte. Enquanto o transporte coletivo urbano tem 1.100 ônibus. É uma diferença de 900 ônibus. É justo alguém que mora na Barreira levar 45 minutos na parada e levar ainda quase 2 horas até o centro, que é um trabalhador que trabalha no comércio, que trabalha na construção civil. Exatamente. Não é justo, não pode ser justo. Nós não podemos não nos indignar com essa posição. É uma falta de prioridade clara. Não para o automóvel, não para aquele cara que é o dono da empresa. Nada contra o cara que tem uma Mercedes dramática, não. Mas ele tem tempo, não tem estresse, não tem hora para chegar. Ele, na realidade, o trabalhador não. Se ele não chegar, se ele não acordar 4 horas da manhã, ele não vai conseguir chegar. Ainda mais o trabalhador da construção civil, que trabalha às vezes no sol e na